Professor Yoshida, muito obrigado pela brilhante apresentação. Seguimos. Professor Marcelo Antunes, discutir a questão da tradução cultural e as artes chinesas. Professor Antunes, bom divertimento. Obrigado. Bom, eu vou usar uma estratégia diferente dos meus colegas aqui hoje. E eu vou usar uma colinha, para poder falar alguns pontos com vocês importantes. Não sei se vocês me escutam bem, sem o microfone. Maravilha. Abdico da tecnologia hoje. Bom, o primeiro desafio colocado para mim hoje foi pelo professor Walter, quando ele distribuiu o tempo das falas. Sinto que eu fiquei sobre a égide de Cronos e eu tenho que me virar com esse exíguo tempo que o meu colega me deu para falar de um tema tão profundo. Então é um desafio. A primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é que atualmente, na verdade há muito tempo, o meu interesse pelas artes marciais, em estudar as artes marciais, ele está pautado em 3 eixos. O eixo da pedagogia, do esporte, o eixo da dimensão sociocultural, e histórica. Dentro desses eixos, o que eu vou falar hoje aqui está circunscrito na área da cultura. E aí eu me aproximo um pouco do que o Peter Burke coloca para a gente, como historiador, é a história cultural. Então eu parto desse princípio para falar um pouquinho sobre arte marcial no final. Então no primeiro momento eu vou dar uma introdução sobre esses aspectos, como é que isso se coloca como contexto. Vou falar um pouquinho sobre tradução cultural. Vou falar um pouquinho sobre a tradução cultural da arte marcial chinesa no Brasil, a partir de alguns estudos que a gente desenvolve lá no Rio de Janeiro, no grupo de pesquisa que eu coordeno, onde o eixo principal é a área pedagógica e a área sociocultural. Todo mundo tem curiosidade sobre o exótico. Tudo que é diferente nos traz curiosidade, interesse. E as artes marciais não são nada diferente disso. Pensando que eu tenho que, usando a história cultural para falar sobre arte marcial, e aí voltando para o Peter Burke, e começa a desenvolver as concepções de história cultural a partir da década de 1970, e que, atrelado a isso, ele também faz uma abordagem sobre a tradução cultural, como um estudo também oriundo desse período histórico, mas que ganhou a sua primeira conformação na década de 50, na Inglaterra. A tradução cultural é uma vertente da história que se conjuga com a linguística para explorar entendimentos, e aí me aproprio da palavra do mestre Léo sobre entendimentos, que é uma questão fundamental das relações. Então a linguística e a história e a tradução cultural, ela se apropria da perspectiva do entendimento para que se possa compreender como as culturas transitam entre os povos, como as culturas atravessam as fronteiras. E toda tradução implica em questões que às vezes não dão conta da sua missão ou são utilizadas de maneira particular, com propósitos distintos. E aí eu recorro a um autor chamado Edward Said, não sei se vocês conhecem, mas é super interessante. Um dos livros mais famosos dele chama Orientalismo, a invenção do Oriente pelo Ocidente.
O professor Said, que é um professor de literatura, ele é árabe, palestino, naturalizado americano, mas cresceu na Palestina e no Cairo, né? Então ele tem uma larga experiência sobre a cultura árabe. Posteriormente, o pai dele migrou para os Estados Unidos e lá ele completou seus estudos, estudou em algumas universidades importantes e se tornou professor de literatura da Universidade de Colômbia. E por conta da sua diferença cultural, né, a sua experiência nativa árabe e posteriormente a sua experiência de formação acadêmica nos Estados Unidos, ele percebeu como o Oriente ele foi uma construção eurocêntrica. E ele discorre sobre esse tema, explicando como isso nasceu inicialmente a partir da tentativa da Europa entender as religiões árabes, e aí especificamente o Islã, e posteriormente os estudos que foram migrando para a área econômica, política e histórica. E ele faz um percurso para explicar como isso se deu, desde a época dos cruzados até a nossa época contemporânea. O livro dele é super interessante, muito detalhado, e ele acaba por nos sinalizar que a tradução, né, é um elemento chave que pode ser usado para propósitos particulares, além das trocas culturais. Bom, dito isso, eu vou na direção do Peter Burke quando ele fala de tradução cultural, né? Eu vou consultar minha colinha aqui, que eu tendo a ser prolixo e começo a viajar um pouco. Então, não, é verdade. Então o Peter Burke ele começa com uma afirmação para a gente entender um pouco a questão da tradução, que é o seguinte: as piadas não atravessam fronteiras. Tem gente que discorda, mas eu acho que isso é interessante, é uma metáfora interessante, porque eu às vezes vejo série americana e eles fazem umas piadas e aí tem a claque que ri e eu fico assim, é verdade? Eu não entendi. E às vezes eu me sinto burro em função disso, né? E a minha esposa, que tem uma proximidade com a cultura norte-americana maior que a minha, ela dá risada, eu fico olhando e falo, meu Deus, você achou graça disso? Aí ela diz para mim, você não achou? Então tem um processo de tradução que o Peter Burke sinaliza para a gente como uma possibilidade de não entendimento de determinadas coisas que são de outras culturas, né? E aí, a tradução ela acaba se configurando não só pela tradução textual, mas a tradução de diferentes linguagens, né? Então eu tenho a tradução textual comum, normal, que todo mundo entende, vê, tem os tradutores profissionais, tem os intérpretes, tem as traduções de uma cultura normal, né, do cotidiano, e tem a tradução da linguagem corporal. E aí é onde a gente entra. Quando a gente pensa em arte marcial, a gente está falando inicialmente de uma linguagem corporal. Bom, vou fechar esse parênteses porque ainda faltam algumas coisas para eu entrar nesse assunto, né? Senão eu vou dando spoiler aqui. A questão da tradução, seja ela textual, seja ela corporal, de linguagem corporal, quaisquer que seja a linguagem, ela implica em alguns desafios. A inteligibilidade e a integridade do que é traduzido. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda vez que eu faço uma tradução, dependendo do meu vocabulário, dependendo da minha cultura, dependendo do meu background, eu posso fazer uma adaptação ou uma literalidade.
ou eu traduzo literalmente, ou eu faço adaptações para que meus interlocutores possam entender aquilo que eu estou traduzindo, né? Dito isso, eu recupero a questão da experiência cultural e o vocabulário como um dos grandes desafios para o processo de tradução, né? E aí eu faço o que com isso? Quando eu tenho dificuldades de traduzir algo por me faltar cultura, background ou vocabulário, eu começo a fazer inserções. Eu começo a recortar e colocar coisas que não estavam ali. Então, até o processo de adaptação, ele passa por cortes e recortes, retiradas e inserções, visando a dar um corpo que seja inteligível para aquela nova cultura. E, obviamente, que toda tradução, ela implica em perdas. Porque, segundo Clifford Geertz, que é um antropólogo que estuda, ele foi o cara que lançou a antropologia interpretativa. Então, ele trabalha com a cultura na dimensão da interpretação. Por quê? Ele entende que o antropólogo, ou aquele que está se inserindo em determinada cultura para descrevê-la, ele não tem a capacidade de entendimento do nativo, porque ele não é nativo. Então ele está sempre olhando por cima do ombro do nativo. Ele nunca está olhando do ponto de vista do nativo. Então, toda vez que um estrangeiro faz um processo de tradução de alguma cultura para uma cultura hospedeira, há um processo de perda. Por mais que a pessoa tenha fluência na língua escrita daquela cultura, mas originalmente ele não é um nativo. Então, uma série de sombras e luzes se colocam sobre aquele novo conhecimento que ali está sendo exposto. Bom, colando de novo, para não ficar louco, a tradução também ela é um processo de negociação. Então, eu tenho que negociar novos termos. Porque se eu faço adaptações, essas adaptações têm que atender não só aquele que vai receber essa cultura, o receptor, mas também ao doador. O Peter Buck dá um exemplo, e aí ele se circunscreve no que a gente está falando, quando os jesuítas foram para a China fazer missão de catequese. Um dos grandes desafios, os jesuítas foram grandes tradutores de quase todos os processos religiosos que se deram no período moderno da Europa, né? Renascimento, Iluminismo. E na China, o que eles fizeram? Teve um jesuíta que percebeu que tinham termos que não significavam a mesma coisa. Por exemplo, o Deus cristão e o entendimento de Deus e de céu da China. Então eles permitiram nas traduções que o termo Deus, católico, cristão, fosse substituído pelo termo Senhor dos céus, em chinês, para que os chineses conseguissem fazer uma conexão com o entendimento aproximado do que o cristão queria dizer para o chinês. Obviamente isso criou um tensionamento em Roma, funcionou na China até um determinado momento, mas isso depois foi desconstruído por conta das aproximações que as traduções não davam conta plenamente do sentido de Deus e do sentido de Senhor dos céus, numa relação equânime entre filosofias, entre religiões
religiões diferentes, né? Então, isso reforça a ideia de que em toda tradução eu tenho perdas. Eu tenho ganhos para os receptores e eu tenho perdas para os doadores, né? No sentido original do que se quer falar. Bom, essa ideia, né, que eu apresentei agora, ela está vinculada à questão da tradução cultural, né? E que como isso pode, de alguma maneira, estar relacionado com a tradução da cultura ou a tradução cultural das artes marciais chinesas no Brasil. Pensando que eu tenho a questão do nativo, pensando que eu tenho a questão da inteligibilidade, eu tenho um outro conceito que é a domesticação de uma cultura, ou de uma tradução, eu tenho também o conceito de estrangeirização de uma tradução, ou de uma cultura. Quando as artes marciais são introduzidas no Brasil, eu tenho alguns fenômenos importantes que a gente tem que colocar na mesa, né? O primeiro deles é que os chineses aqui chegados, né, se falavam português, era um português com grande dificuldade. E, pelo que a gente tem de dados históricos dessa chegada, os que começaram a ensinar arte marcial chinesa no Brasil foram chineses do sul da China. Então eles trazem com eles já uma língua regional, que é o cantonês. Bom, se tradução cultural é algo que acontece no encontro entre duas culturas, onde cada uma delas tenta entender a do outro, ou as ações do outro, né? Imagina um chinês que fala cantonês e mal fala português, e eu estou sendo otimista nesse sentido, e o brasileiro que não fala cantonês, numa relação de ensino-aprendizagem, percebe? Onde a única via que os aproxima é a linguagem corporal. Daí, a palavra passa a ter um caractere secundário, como o mestre Léo sinalizou, e você tem que basear toda a sua tradução, todo o seu entendimento, a partir de processos de relação entre dois sujeitos que estão são mediados por uma linguagem corporal. Bom, do ponto de vista prático, operacional, de execução de movimento, de entendimento de movimento, de comportamento motor, ok, mas essa tradução, ela é ainda uma tradução parcial, no sentido que aquele movimento, aquela linguagem corporal, tem muito mais a nos dizer do que o movimento técnico que a gente já viu aqui. Ou seja, nas palavras do mestre Léo, eu tenho que me livrar ou me libertar da prisão do movimento técnico para que eu possa usufruir, vivenciar, me aprofundar em outras questões que estão ali e que não são periféricas, elas são inerentes. Daí o processo de tradução cultural que se originou no Brasil através dessa relação entre mestres chineses que falavam prioritariamente cantonês e alunos brasileiros que não entendiam aquele idioma e que no processo relacional acabam falando algumas palavras, mas que existe um distanciamento nativo, ou seja, os brasileiros não são chineses, não nasceram na China, não foram criados na China. Todo esse processo gera adaptações.
né? E adaptações no sentido, não entendi isso, mas eu coloco isso para fazer sentido para os brasileiros. E aí fica uma reflexão nesse processo, que é o quão próximo eu estou de um sentido original dessa cultura que eu pretensamente traduzi, né? E que me permite me colocar como autoridade daquilo que pode ser inclusive uma tradução de segunda mão. E aí o que eu chamo isso pensando em outros aspectos. Por exemplo, aquele que aprendeu com o mestre cantonês aqui no Brasil e depois abriu escola. Então esse que abriu escola vai ensinar para uma série de outros alunos. Aqueles alunos vão ter acesso a esse conhecimento através de uma tradução de segunda mão. Porque obviamente quem está ensinando está incluindo coisas, modificando coisas e adaptando coisas. Por quê? Não domina o idioma, é a fronteira da linguagem. 2, não é nativo, não nasceu na China, não fala chinês, não conhece a cultura, e conhece a cultura porque leu o livro traduzido via Alemanha, via Estados Unidos, via França, ou seja, eu pego um monte de traduções de segunda mão para compor essa nova tradução aqui, que na realidade é um processo de adaptação, de criação, que eu poderia chamar de versão. É uma versão brasileira de algo que nos foi ensinado através desses processos de tradução. Bom, para finalizar, porque isso vai se aprofundando e o tempo é curto. O que a gente tem que considerar nesses processos de tradução cultural, é quem traduz, quem são os sujeitos, por que traduzem, qual é o objetivo, né? E qual o background dos tradutores, para que a gente possa ter ideia, nos aproximarmos de uma compreensão daquilo que se quer com aquela tradução e o quanto aquela tradução se aproxima do original, seja ela uma tradução de frações, seja ela uma tradução literal, seja ela uma versão. E esse entendimento nos dá a clareza de olhar para esse fenômeno, arte marcial chinesa no Brasil, e começar a refletir sobre qual o nível ou qual a distância que eu estou do original. Né? Porque muitas vezes se fala assim, não, mas isso é o verdadeiro ou não sei o que. Então, no sentido de pensar que isso pode ser verdadeiro ou não, eu primeiro tenho que me relacionar com como esses processos que essa cultura sofreu até chegar aqui, os processos de tradução até chegar à minha condição de praticar aquilo. Né? Então, fica a provocação, que isso é uma provocação, e fica a reflexão para vocês. Eu acho que eu tentei ser o mais breve que eu pude. Obrigado, fico à disposição. Professor Marcelo, obrigado pela informação. Temos um tempo